Vamos resolver o exercício 1, 2 e 3 da prova exemplo de Química para acesso a candidatos com maiores de 23 anos à Faculdade de Medicina Veterinária. E é a prova exemplo de 2018-2019. Classifique cada linha como verdadeira ou falsa. Na tabela periódica, os elementos estão dispostos por ordem crescente dos seus números atómicos. Isto é verdadeiro. Na tabela periódica, os elementos estão organizados de ordem crescente do seu número de prótons do núcleo, que é o seu número atómico. Portanto, o número atómico vai sempre aumentando. Portanto, eles estão dispostos, estão organizados por ordem crescente do seu número atómico, do seu número de prótons. A afirmação A era verdadeira. A organização dos elementos obedece à distribuição eletrónica dos átomos dos elementos. Sim, os elementos da tabela periódica também se organizam de acordo com a sua distribuição eletrónica. Sabemos que os elementos de um mesmo grupo da tabela periódica, de uma mesma coluna, de um mesmo grupo da tabela periódica, têm todos o mesmo número de elétrons de valência. Sabemos que os elementos que pertencem ao mesmo período, à mesma linha da tabela periódica, o seu nível de energia, o seu número quântico principal dos elétrons de valência é sempre o mesmo. Portanto, eles também se organizam de acordo com a sua distribuição eletrónica. A afirmação B, verdadeira. C. O conjunto de elementos químicos de um mesmo período apresenta o mesmo número de elétrons de valência. Isto é falso. Se dissesse o conjunto de elementos químicos de um mesmo grupo apresenta o mesmo número de elétrons de valência, a afirmação é verdadeira, mas no mesmo período é falso. O que há de comum entre os elementos de um mesmo período é que o seu nível de energia dos elétrons de valência é o mesmo. Portanto, os elétrons de valência dos elementos do período 2 localizam-se sempre em n igual a 2, no nível de energia 2. Os elétrons de valência dos elementos do período 4 localizam-se todos no nível de energia n igual a 4. Portanto, esta afirmação era falsa. O número de elétrons de valência é diferente para os elementos do mesmo período. O que é igual é o nível de energia de valência. Vamos passar para a afirmação D. Ao longo de cada período, o número atómico vai aumentando sucessivamente, o que se traduz também no aumento sucessivo do número quântico principal. O número quântico principal é o nível de energia onde se encontram os eletrões. Por exemplo, um eletrão que se encontra na orbital 2s, o seu número quântico principal é 2, porque é o nível de energia 2 que esta orbital se localiza. E apesar desta primeira parte da afirmação estar verdadeira, ao longo de cada período o número atómico vai aumentando sucessivamente. Isso é verdadeiro. Ao longo de um período o número atómico vai aumentando de 1 a 1. O período tem mais um número atómico que o lítio, o boro mais 1, o carbono mais 1, mas o número quântico mantém-se sempre o mesmo, porque o nível de energia dos elétrons de valência dos elementos de um mesmo período é sempre o mesmo. Portanto, o número quântico dos elétrons de valência é sempre o mesmo. O número quântico principal, atenção, o número quântico principal. Portanto, apesar de a primeira metade desta afirmação estar verdadeira, a segunda parte não estava, portanto, é uma afirmação falsa. Os elementos estão organizados em grandes blocos. O bloco S engloba os grupos 1 e 2 e ainda o hidrogênio e o hélio. É verdade, os elementos da tabela periódica estão organizados em bloco S, P, D e F e realmente os elementos que pertencem ao bloco S são os elementos do grupo 1 da tabela periódica, os metais alcalinos, do grupo 2, metais alcalino-terrosos,
E o hidrogênio e o hélio são os elementos que pertencem ao bloco S da tabela periódica, que têm os seus eletrões de valência em orbitais apenas do tipo S. Portanto, esta afirmação era verdadeira. Vamos passar para 2. Classifique cada linha como verdadeira ou falsa. Considere o elemento da tabela periódica com número atômico 12. A sua configuração eletrónica é 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Isto é verdadeiro, podemos contar que temos aqui 12 eletrões no total. Está tudo no estado fundamental, está tudo certinho. O nível de energia das orbitais é sempre crescente, está certo. Configuração eletrónica está correta. B. Se a configuração eletrónica de valência do íon X2- no estado de energia mínima é 3s2, 3ps, então um elemento localiza-se no terceiro período e no grupo 16 da tabela periódica. Ora, então, nós sabemos que a configuração de valência do íon X2-, como ele tem carga 2-, significa que este íon ganhou 2 eletrões, tem 2 eletrões a mais do que o átomo. Então, se a configuração de valência do íon é 3s2, 3p6, a configuração de valência do átomo vai ter que ser 3s2, 3p4, porque o íon tem mais 2 eletrões do que o átomo. E nós podemos ver que, como o nível de energia de valência é o nível 3, significa que o elemento, este átomo, pertence ao terceiro período. E como tem 6 eletrões de valência, significa que este elemento pertence ao grupo 16. Localiza no terceiro período e no grupo 16 da tabela periódica. Está correta, a afirmação B está correta. Se a configuração eletrónica de valência do íon X2- no estado de energia mínima é 3s2, 3ps, então o elemento localiza-se no terceiro período e no grupo 18 da tabela periódica. É falso, não é verdade? Isso era se a configuração do átomo é que fosse 3s2, 3p6, mas eles estão a dizer que isso é a configuração do íon. Portanto, vimos que era falso, que o átomo, o elemento, pertencia ao grupo 16 e não ao grupo 18. Ao longo de um grupo da tabela periódica, o número atômico aumenta sucessivamente, uma vez que o número de eletrões de valência também aumenta. Isto é falso, realmente. Ao longo de um grupo da tabela periódica, o número atômico vai aumentando, portanto, o número de eletrões também vai aumentando, mas o número de eletrões de valência de elementos no mesmo grupo é sempre o mesmo. Portanto, se pertencem ao mesmo grupo, têm o mesmo número de eletrões de valência. Logo, a segunda parte, esta afirmação era falsa. Se um átomo A tiver mais um próton que um átomo B de halogênio, grupo 17, então A é um gás nobre. Ora, isto vai ser verdadeiro. Nós sabemos que o grupo dos gases nobres, dos gases raros, é o grupo 18 e realmente se nós tivermos um átomo que tenha mais um próton do que um halogênio, significa que esse átomo vai pertencer ao grupo 18, ao grupo dos gases raros, dos gases nobres. Esta afirmação é verdadeira. Vamos ver o exercício 3. Classifique cada linha como verdadeira ou falsa. Relativamente ao raio atômico. Ao longo de um grupo, o raio atômico aumenta com o número atômico. Isto é verdadeiro. Ao longo de um grupo, o raio atômico dos elementos vai aumentando, porque o nível de energia dos eletrões de valência também vai aumentando. Portanto, isto é verdadeiro. Afirmação B. Ao
longo de um período, o raio atómico diminui com o aumento do número atómico. Esta afirmação também é verdadeira. Portanto, ao longo de um período, apesar do número atómico ir aumentando de 1 a 1, e portanto o número de elétrons na nuvem eletrónica também vai aumentando de 1 a 1, mas esses elétrons estão todos localizados no mesmo nível de energia, o que faz com que o raio atómico vá diminuindo ao longo do período, porque o número de prótons também vai aumentando 1 a 1. E portanto esta afirmação era verdadeira. Quando um átomo se converte num cátion, o raio do cátion é maior que o raio do átomo que lhe deu origem, pois a repulsão entre elétrons aumenta. Quando um átomo se transforma num cátion, ele perde elétrons, mas o seu número de prótons, a sua carga nuclear, mantém-se a mesma do átomo, o que significa que no cátion vamos ter uma maior carga nuclear, vamos ter a mesma carga nuclear, mas está a atrair um menor número de elétrons. Logo, o raio atómico no cátion vai ser menor do que o raio atómico no átomo, que tem mais elétrons que o cátion e a mesma carga nuclear. Portanto, esta afirmação é falsa, devia ser exatamente ao contrário. Se fosse o raio do anião, já era verdadeira, mas o raio do cátion é menor que o raio do átomo, que lhe deu origem. O raio atómico é definido como raiz da distância entre os núcleos de dois átomos idênticos ligados. Isto é falso. O raio atómico é definido como metade da distância entre os núcleos de dois átomos idênticos ligados. Por exemplo, se nós tivermos aqui a molécula de Cl2, nós temos um átomo de cloro ligado a outro átomo de cloro e o raio atómico do elemento cloro vai ser metade da distância entre os dois núcleos destes dois átomos de cloro. Portanto, não é a raiz da distância entre os dois núcleos dos átomos idênticos. Esta afirmação era falsa. Com o aumento do número de camadas eletrónicas ocupadas, a carga dos elétrons das camadas interiores do CERN repele os elétrons das camadas posteriores, aumentando assim o raio atómico. Isto é verdadeiro. É uma das razões porque o raio atómico aumenta ao longo de um mesmo grupo.